Olá, estamos aqui reunidos no Núcleo Chico Xavier para mais um estudo do Evangelho de Jesus. Reflexões que podem trazer um norte para a nossa vida, nos endereçando para a felicidade, para a luz, para esse caminho que nós optamos por percorrer dentro na seara da doutrina espírita. Muita paz para todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, esteja em todas as pessoas que estão nesse momento sintonizadas ao núcleo Chico Xavier para mais esse estudo. Meu nome é Glória Veloso e eu quero falar um pouco da minha alegria, da alegria que sinto de estar aqui nesse momento com vocês reunidos virtualmente, mas sentindo a vibração de todos nesse instante, através do abraço amigo, que daqui a pouco estaremos podendo compartilhar. O abraço, a palavra, os olhares, enfim, essas vibrações de alegria, de amizade, de harmonia, de paz. Então, para a nossa harmonização pessoal e a harmonização da reunião, eu trouxe uma página do livro pequenininho, Vida Feliz, é uma psicografia de Divaldo Franco, ditada pelo espírito Joana de Ângeles, onde Joana diz exatamente o seguinte: podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isso. Distende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo ou desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Tudo a ver com o momento que nós estamos passando, nessa transição planetária, onde nós estamos realmente participando da criação desse mundo melhor, dessa nova sociedade que está por vir. Então, meus irmãos, nesse momento, sintonizando os nossos mentores, sintonizando a espiritualidade amiga, Deus, nosso Pai, divino e protetor, Jesus, mestre amado, mestre querido, amigo de todas as horas. Maria de Nazaré, mãe tão devotada de todos nós. Espiritualidade amiga da casa de Chico Xavier e que nos acompanha em cada momento de nossa vida, nos auxiliando, nos conduzindo, nos indicando o caminho a seguir. Que possamos ter realmente momentos de estudo, de paz, de discernimento. Que nossas mentes possam ser abertas para receber as verdades espirituais que esses mentores divinos tenham para nos transmitir. Graças a Deus. Então, irmãos, iniciando então o nosso estudo de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 7, título: Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, esse capítulo e os seguintes são os em que Kardec vem nos ensinando, nos falando sobre o sermão do monte que Jesus fez, né? E sobre o qual Gandhi se referiu dizendo que se toda a literatura cristã fosse perdida e tivesse apenas sobrado o Sermão do Monte, nada estaria perdido, porque toda a doutrina estaria ali preservada, toda a doutrina do Cristo. Então, meus irmãos, para vermos como é importante, como foi importante esse pronunciamento de Jesus àquela época.
Muitos se referem ao Sermão do Monte como sendo o Sermão das Bem-aventuranças, né? Porque a tradução veio assim, bem-aventurados, bem-aventurados. Outros se referem assim, o Sermão da Montanha. Não era da montanha, não, era do monte mesmo. Era aquela época em que os hebreus, na hora da aula, o professor, o mestre, quem ia ensinar, quem ia fazer a preleção, ele procurava um local mais alto, se sentava num patamar mais alto e todos os que iam ouvir aquela palestra, para beber da sabedoria do mestre, eles se posicionavam em torno dele, de pé, ouvindo aquilo que ele tivesse para dizer. E Jesus, naquele momento, ele olhando aquela multidão que estava com ele, olhou os seus discípulos, olhou toda aquela multidão que o cercava, e ele sentiu a angústia, a ansiedade da multidão, e sentiu que ele precisava dar uma mensagem de esperança para aquelas criaturas. Então ele procurou um local mais alto, sentou-se e começou então a falar. E a primeira frase que ele fala é exatamente a frase que Kardec colocou para nós discutirmos nesse nosso capítulo 7. Então ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso está lá registrado em Mateus, no capítulo 5. E a gente tem que entender o que se passava na época e como é que as coisas aconteceram até aqui, não é? Lembremos que os evangelhos foram todos escritos depois que Jesus fez a sua passagem, Jesus já estava no mundo espiritual, e eles então, naquela necessidade de deixar para as gerações futuras alguma coisa documentada sobre a vida de Jesus, eles então passaram a produzir os evangelhos, a sua versão daqueles fatos que eles haviam presenciado durante a passagem de Jesus aqui na Terra. Então, cada um escreveu o seu evangelho, né? Marcos, Lucas, e outros evangelhos, também João. João é o mais bonito dos evangelhos, talvez. Então, e nós temos que entender também o seguinte: Jesus falava o aramaico. O aramaico era uma língua de vocabulário bastante restrito, bastante pobre. Uma palavra, uma única palavra, tinha vários sentidos. Então, nós vemos isso, inclusive, quando muita gente não entende, né? Quando Jesus fala aquela parábola, é mais fácil um rico passar pelo fundo de uma agulha do que mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quando ele fala em camelo, nós lembramos lá, camelo, nós lembramos aquele animal enorme, né? Como é que vai passar? Como que Jesus foi fazer essa comparação do camelo passar no fundo de uma agulha? Mas é que na língua de Jesus, camelo também significava a lã produzida a partir do pelo do camelo. Então, aquela lã, aquele fio grosso que nós conhecemos para fazer roupa de frio, então aquela lã é que faria a passagem pelo fundo da agulha. Então, naquele momento, camelo significava exatamente aquele fio de lã. Então, e as coisas vieram assim, toda a obra foi perdida, a maioria. Os evangelhos foram escritos em grego antigo, ninguém mais fala aquela língua, ninguém mais sabe. E o pouco que restou foi quase tudo destruído, o pouco que restou ficou naquela linguagem de antigamente, que ninguém mais entende. Então, nós vemos que fica muito difícil, né? As pessoas vão traduzindo, vão contando, vão produzindo novas versões daqueles evangelhos, e como quem conta um conto aumenta um ponto, as coisas foram sendo deturpadas ao longo do caminho. Então, a gente tem que ler o evangelho sempre com muito cuidado. O evangelho é o livro talvez mais difícil do Pentateuco, porque ele tem que ser lido, os outros nós conseguimos ler e entender. Mas o evangelho, nós precisamos que os espíritos nos ajudem. E precisamos aprender a lê-lo com o coração, porque todas as grandes verdades e as maiores verdades do Evangelho não estão gravadas com palavras. Elas estão escritas de forma subliminar,
para que nós possamos descobrir os conceitos que ali estão. E isso é muito complicado para nós ainda. Nós não estamos muito preparados para isso, não é? Então, aconteceu isso exatamente aqui. Quando Jesus fez esse sermão, que seria um sermão de exortação, para dar esperança, para dar perseverança àquele pessoal, perseverem. Vocês hoje estão vivendo uma vida muito ruim, muito difícil, mas existe uma outra vida que eu vim trazer para vocês, o conhecimento desse outro mundo que existe. Se vocês se conduzirem dentro das leis divinas, nesse mundo, nessa experiência que estão vivendo aqui nesse momento. Então, era essa a mensagem de Jesus, né? Da existência de um outro mundo, da existência da continuidade da vida, a certeza de que somos espíritos imortais. Nós não vamos morrer, o corpo realmente o corpo vai envelhecer e não vai mais servir. Então, nós vamos encontrar um outro mecanismo para podermos nos comunicar, mas a nossa essência vai ficar preservada. Não é? E aí é o convite que Jesus faz nesse momento, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que ele quis dizer com pobres de espírito, gente? Hoje nós entendemos, pobre de espírito é aquela pessoa menor, que não entende nada, não é? Aquela pessoa que não é capaz de compreender, um pobre de espírito, só tem defeito, não vai entender nada. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Os pobres de espírito, a quem ele se refere, são as pessoas que conseguem, na sua essência, praticar a humildade. Então, todo esse capítulo, né, Kardec colocou as suas apreciações do item 1 ao item 10, que são os itens que nós vamos discutir aqui nessa reunião. E do item 11 em diante, então, são as instruções dos espíritos, o que os espíritos vieram dizer. Mas isso aí foi esse preâmbulo que Kardec colocou para esse primeiro versículo do Sermão do Monte. Não é? Então, o que Jesus quis dizer como pobres de espíritos? Pobres de espíritos são os humildes, as pessoas humildes. E o que é ser humilde? Meu Deus do céu, se a gente é pobre de espírito, tem que ser humilde, tudo bem. Ser orgulhoso, ninguém precisa ensinar, porque nós sabemos de sobra. Orgulho, vaidade, egoísmo, isso aí a gente tem de sobra. Isso a gente faz discursos maravilhosos, porque esses nós entendemos, nós sentimos. Agora, ser humilde, o que é ser humilde? Ser humilde é ser submisso? É baixar a cabeça para tudo? Não é isso. Não é isso. Vejam, Jesus foi o exemplo maior de humildade que nós temos. E ele não baixava a cabeça para tudo. Muito pelo contrário. Ele lutou por aquilo que ele achou verdadeiro e que ele achou que devia lutar. Então, nós batemos na mesma tecla. Como é que eu vou ser humilde, meu Deus do céu? Que coisa é essa? Né? Humilde, então não posso ser orgulhosa. Não posso ser orgulhosa. E aí, cabe uma pergunta que vem antes de nós trabalharmos a humildade. Quem somos nós em realidade? Quem sou eu? Como é que nós diríamos? Se a gente pergunta para alguém, quem é você? Eu sou fulano de tal, trabalho em tal lugar, não sei o quê, tenho tal formação, dá o currículo inteiro. Mas nós não somos isso. Nós não somos isso. Nós estamos nos apresentando dessa maneira aqui, nessa dimensão onde nós estamos atuando. Aqui nós nos apresentamos dessa maneira. Como fulano, como tendo esse cargo, tendo aquele, tendo essa ocupação, essa formação acadêmica. Acabou. Isso é para identificação aqui. Mas quem somos nós de verdade? De verdade. Simples, simples, simples. Nós somos filhos de Deus, criados pelo seu amor. Filhos de Deus. Filhos da inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas. Não foi assim que os espíritos disseram para Kardec que era Deus? Quando ele perguntou o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós somos filhos, nós somos criaturas, somos criados por essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas. Então nós temos um valor incrível que nós não conhecemos. Nós temos todos os valores, toda a carga genética espiritual do Pai que nos criou. E nós não valorizamos isso porque não abrimos a nossa consciência para o que nós somos em realidade. E outra coisa, eu penso, eu sou. E o outro que está do meu lado? Aquela criatura com quem eu antipatizo, de quem eu não gosto. Quem é aquela criatura? Igualzinho a mim. Igualzinho. Filho de Deus, criado pelo seu amor. Tanto eu quanto a outra criatura, muito amadas pelo Pai. Porque o Pai é todo amor. Com todas as potencialidades do Pai, com todos os talentos do Pai, está tudo ali. Então, como é que eu posso ser criado igual a mim? Igual. Aí eu fiz, mas igual? Como igual? Igual, porque a lei é de igualdade. Nós estudamos as leis divinas, não é? Está lá, a lei de igualdade, é todo mundo igual, todo mundo criado do mesmo jeito, todo mundo com o caminho a seguir, todo mundo podendo fazer as suas escolhas, todo mundo tendo o seu livre-arbítrio. E o que nos diferencia uns dos outros? As nossas escolhas. Cada um escolhe uma coisa diferente. E em cima daquilo que escolheu, cada um vai ter experiências diferentes. E aí Kardec vem falando, depois de explicado isso, a gente continua lembrando que Kardec... Desculpe, a aguinha é necessária sempre. Então, Kardec coloca alguns trechos do Evangelho em outras ocasiões em que Jesus mostrou todo o seu potencial de humildade, sem submissão. Ele coloca aqui em Mateus, no capítulo 18, né? Então ele coloca o seguinte, que por uma ocasião, os discípulos foram perguntar para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Né? Olha só a preocupação dos discípulos. Quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus pegou uma criança, um menino, chamou o menino, colocou no meio deles e disse assim, quem não se humilhar como essa criança, quem não se tornar como essa criança, não será o reino dos céus. Menor será o maior no reino dos céus. Aí os discípulos, criança? Por que criança? Que isso? O que Jesus quis dizer com criança? Então é porque precisa nascer várias vezes, né? Se tornar criança e criança. Não. Jesus quis mostrar o quê? Quis mostrar a atitude que a criança tem em relação ao pai. Aquela atitude de confiança total, que é o que nós não temos. Nós temos fé. Não, eu confio. Mas se eu puder ter o controle na minha mão, é melhor. Não é? Nós confiamos, mas queremos o controle na nossa mão. Então, não confiamos direito. E se você diz para uma criança, o pai diz, uma criança está lá no alto, o pai chega e diz para a criança, pula. A criança olha, tem medo da altura, mas o pai diz, pula. Ela pula. Ela pula. Por que ela pula? Porque ela aprendeu a obedecer? Não. Porque ela confia no pai. Ela sabe que se o pai mandou pular, é para pular, porque aquilo é a melhor coisa para ela. E ela vai pular em segurança, porque ela confia na força do pai. Então é essa confiança que Jesus quis mostrar para os discípulos, que eles tinham que ter essa confiança. E não ter medo. Você não tem o que temer. Nós temos um Pai misericordioso. Como é que eu vou temer
alguma coisa que aconteça comigo. O que acontece comigo vai ser sempre o melhor, o que eu preciso. E nada mais, nada além daquilo que eu preciso. Ele não vai me fazer as vontadezinhas. E nós gostamos de ter as nossas vontades satisfeitas. Não é isso? E aí depois Kardec cita um outro exemplo também de humildade, de Jesus. Porque a gente, veja bem, Jesus, nas suas atitudes, ele tentou colocar sempre os ensinamentos. Como ele colocou os ensinamentos de uma forma velada, porque ele não podia falar claramente para aquela multidão tão heterogênea, com tantas necessidades diferentes. As pessoas entendiam o aqui e agora. Vejam, até a missão de Jesus, como é que foi mal entendida, mal interpretada, não é? Eles achavam, como Roma dominava a Palestina, a grande massa do povo que seguia Jesus achava que Jesus ia provocar uma revolução, ia destituir os romanos do poder e eles iam ter, enfim, liberdade de poder governar a sua própria pátria. Muitos deles achavam isso. E vejam só como é que isso ficou claro nessa passagem de Mateus, que Kardec foi buscar lá no capítulo 20. Né? Então, quando ele disse que a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou com os filhos de Jesus, né? Adorou, saudou Jesus. Então, Jesus estava ali, já estava sabendo o que ela queria. Estava sabendo de tudo. Mas olha a atitude de Jesus. Olha a atitude de Jesus. Aí ela chegou e ele sentiu, ela não falou mais nada, mas ele sentiu que ela queria dizer alguma coisa. Então, ele deu liberdade a ela para dizer aquilo que ela queria. E chegou para o que você está querendo? O que você quer? Aí ela falou. Aí ela teve, né, aquela motivação para falar. Vejam que Jesus, do alto da autoridade dele, ele podia simplesmente, falou, tchau, acabou. Mas ele penetrou no coração daquela criatura. Sentiu que ela precisava dizer alguma coisa e que ele precisava transmitir a ela algum ensinamento. Ele já sabia o que ela ia dizer, mas ele deixou que ela verbalizasse o que queria. Então aí ela disse, quando o senhor estiver no seu reino, quer dizer, olha o que ela imaginou, né? Quando tirar os romanos, quando o senhor assumir um novo reinado, que vai ser o soberano, então põe meus filhos, um à direita, um à sua esquerda, ele pedindo calmamente, dá um ministériozinho para cada um, para eles terem uma ocupação, né? Ficarem ali do seu lado. Aí Jesus, olha só, Jesus podia dizer assim, mulher, você está louca, não é nada disso. Né? Qualquer um de nós diria isso. Né? Mas Jesus não. Qualquer um de nós, você está maluca, minha filha? Está pensando o quê? Que história é essa? Mas Jesus não, Jesus acolheu. Olha o que a humildade faz. Olha, ele entendeu que ela estava entendendo tudo errado. Aí ele ainda tentou fazê-la refletir um pouco, disse assim, mas minha filha, eles não vão conseguir beber do cálice que eu beber. Daquele sofrimento que estava por vir. Aí ela disse, não, eles bebem sim, já eles bebem. Aí ela disse assim, olha, mas só tem uma coisa, mesmo que eles venham a beber do cálice que eu beber, quem decide isso não sou eu. Quem decide isso é quem meu pai achar que deve estar, é que estará, um à minha esquerda e um à minha direita. Olha a lição que Jesus deu para ela, né? Não sou eu que decido. Existe um poder acima de mim muito maior, que é o poder do Pai que me criou. Ele sabe quem ele deve colocar. Eu estou aqui fazendo a minha missão, cumprindo essa missão, e vou cumpri-la. Era o recado que ele estava dando para aquele coração de mãe. E aí aconteceu, olha como a coisa vai tendo repercussão, né? E aí os apóstolos estavam perto dele e olharam, ai, que absurdo! Aí começaram, né, a criticar os irmãos, que absurdo! Jesus podia também, nesse momento, de novo, se fôssemos nós, eu sempre me coloco assim, meu Deus, o que eu faria? Eu faria tudo errado. Né? Aí dá uma tristeza na gente, nossa, como eu estou longe de evoluir um pouco, porque eu faria tudo errado. Né?
Aí os outros começam a brigar, a gente chegava, o que a gente fazia? Assim, olha, para com essa confusão toda, vamos prestar atenção aqui, porque não é hora de fazer essa confusão, e cortava o assunto ali. Jesus não fez isso. O que Jesus fez? Chamou, vem cá, vem aqui para conversar comigo. Vem aqui. Aí eles foram colocar, Jesus foi colocar para eles o que o Pai queria que eles fizessem. Né? Aí disse para eles, olha, se vocês querem realmente um lugar de destaque no reino dos céus, vocês têm que aprender a servir, a se colocar a serviço das pessoas. Não é assim. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele se colocou a serviço de uma vontade maior, com toda a certeza, com toda a convicção da missão que estava desenvolvendo. Gente, isso é humildade. Ele não precisava se baixar, não precisava mostrar a sua superioridade espiritual para ninguém. Bastava que ele ensinasse. E aquilo ficava muito claro para quem tivesse olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ouvidos espirituais para entender tudo aquilo que ele estava dizendo. Então, essas lições são importantes. E a gente vê, né, que Jesus foi tão importante, Jesus foi tão humilde sempre, né? Nas mínimas oportunidades que ele teve, ele nos deixou aqui lições magníficas. Eu vejo sempre aquela cena de Jesus diante de Pilatos. Jesus estava preso, numa situação muito difícil, já tinha sido condenado pelo Sinédrio, né? Então ele já estava ali diante de Pilatos, que era o representante do imperador romano na Palestina. Pilatos era a autoridade maior de Roma, ali presente. Ele estava diante de Pilatos, mas ele não se apresentou diante de Pilatos de cabeça curvada, de jeito nenhum. Ele se apresentou de Pilatos olhando para Pilatos nos olhos. Quando Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? Eles dizem que tu és o rei dos judeus. Ele queria encontrar se Jesus era realmente o subversivo de que o Sinédrio estava acusando. Aí Jesus olha para ele nos olhos e diz, tu dizes, eu sou. Olha para ele e Pilatos não entendia. E aquilo irritou tanto Pilatos. Aí Pilatos vira para ele e diz assim, tu sabes que eu tenho poder de vida e morte sobre ti? Pilatos quis dar uma, né, de mostrar a sua autoridade, porque Pilatos se sentiu pequenininho diante daquele homem que estava ali tão sofrido, surrado, tão humilhado pelos seus, e que não se curvava. E Pilatos se sentiu pequeno diante daquele homem. Aí Pilatos teve essa saída, aí Jesus olha para ele e deu a maior lição de Pilatos. E Pilatos podia ter aproveitado aquela lição e ter transformado toda a sua vida e não transformou. Perdeu a oportunidade. Olha como é que as oportunidades batem para nós e nós, como não estamos com as antenas ligadas, nós não estamos compreendendo, nós deixamos que as oportunidades passem e nós perdemos as oportunidades. Não é? Aí Jesus disse para ele, olhou para ele nos olhos e disse, não terias poder nenhum sobre mim se esse poder não te tivesse sido outorgado por meu Pai que está nos céus. Então Jesus ali mostrou para ele, você tem, tudo bem, na terra você tem esse poder, mas esse poder não é seu, isso é transitório, isso é passageiro, como tudo que está aqui. Foi meu Pai que te deu essa autoridade e ele tem algum propósito em relação a isso. Foi uma pena, Pilatos perdeu a oportunidade. Depois deve ter encontrado mais tarde. Não sei a história dele, mas deve ter encontrado. E aí Kardec continua mostrando, dessa vez Kardec vai a Lucas, lá no capítulo 14,
quando Jesus, naquele sábado, em que ele é convidado por um dos principais fariseus, nem todo fariseu era mau caráter, não, hein, gente? Havia uns que eram. Havia exceções, como tudo na vida, né? Então, esse fariseu convidou Jesus num dia de sábado para fazer uma refeição à casa dele. E Jesus não caía sozinho, Jesus levava sempre os discípulos, iam os acompanhantes, iam todos assim. Então, Jesus chega e observa a sala onde ia ser feita a refeição. Então, onde Jesus observa e vê a avidez de alguns convidados, né, de saírem escolhendo os melhores lugares, os lugares de mais destaque. Olha só nós, como é que nós somos, né? Isso aí somos nós, é a humanidade toda, né? A gente pensa, não, vou pegar os melhores lugares, né? Porque, né, quem sabe, fico ali em posição de destaque, né? Preciso ser visto, né? A pessoa precisa ser vista, precisa ser comentada. Isso satisfaz o ego, satisfaz a vaidade, satisfaz o orgulho. Aí o narizinho fica em pé, que é uma beleza. Aí a gente é obrigado a usar máscara na quarentena para poder baixar o nariz, né? E o nariz fica coberto. Não pode levantar o nariz para ninguém. A gente tem que encarar porque está todo mundo igual. Todo mundo no mesmo pé de igualdade. Aí Jesus verifica isso e dá uma lição para aquele pessoal, depois que senta, todo mundo se acalma, dá uma lição para aquele pessoal, né? Então, quando você for a uma festa, um festinha, uma boda, uma solenidade, seja o que for, não saia correndo pegando os primeiros lugares. Quem vai decidir isso é o anfitrião da festa. Ele é que vai saber onde ele vai dispor os convidados. Foi ele que convidou. Gente, esse ato de respeito é humildade. Eu reconheço que a festa não é minha. Eu estou sendo convidado. Eu agradeço o convite, né? Agradeço a honra de ter sido lembrado para o evento e vou aguardar onde eu posso sentar. Ele disse, por quê? Porque senão você pega os primeiros lugares, aí vem o dono da festa e diz, você, por favor, sai daí, que esses lugares aqui já estão reservados para outras pessoas. E você passa vergonha. Você não tem necessidade de passar essa vergonha. Vai e senta lá no fundão. Se o seu lugar for aquele lugar de destaque, o anfitrião vai lá e pega você, diz, não, seu lugar está reservado aqui, faça o favor, venha para cá. E aí você recebe todas as honras realmente que você merece. Entendeu a colocação de Jesus? Então, nos mínimos detalhes, ele mostra o que nós temos que fazer para merecer o reino dos céus. E ele explica, porque todo aquele que quer se elevar vai ser rebaixado. E todo aquele que se rebaixa será elevado. Mas não é o rebaixar no sentido de eu me rebaixar diante do outro, que é igual a mim. Não é isso. É o respeito às leis. O respeito à hierarquia. Se você está trabalhando, você tem um trabalho, você tem um chefe, você tem que respeitar o seu chefe. Ele está também ali, também numa posição de subalterno, tanto quanto você. Ele deve obediência a um outro chefe maior. E o outro deve obediência a outro. Então, ele vai dividindo o trabalho e a gente vai sendo caracterizado conforme aquilo que a gente possa fazer e fazer com amor, com dedicação, cada vez melhor o nosso trabalho. Então, nenhum trabalho é menor do que o outro. Definição dos espíritos. Trabalho, que é lei divina, né? Lei do trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. É uma ocupação útil, é um trabalho. E é digno como qualquer outro. Não há diferença. Pode haver uns mais complicados, uns mais simples de fazer, uns mais agradáveis, uns mais desagradáveis. Mas toda ocupação útil é trabalho, é tudo igual.
E a gente lembra um pouco de André Luiz aí. Lembram de André Luiz no nosso lar, quando ele estava recebendo aquelas instruções dos mentores, dos espíritos e tal, ele todo satisfeito, fazendo, fazendo o seu treinamento. Quando ele vai trabalhar, ele disse, não, você vai ter um trabalho para desenvolver aqui, né? O mentor diz para ele. Aí ele já pensou, né? Estou aqui nesse hospital e tal, fui médico na Terra, né? Qual é o trabalho que eu vou desenvolver aqui? Vou desenvolver um trabalho como médico. Vou cuidar desses espíritos. Ele foi cuidar realmente, mas não como médico. Aí os mentores disseram, não é assim não. Você não vai ser médico, não. Você vai cuidar da higienização aqui da sala. E eles, eu fui médico na Terra. Como é que eu aqui vou fazer, né? Fazer limpeza? Como é que vai ser essa história? Para aprender. Para aprender. Vejam hoje como é que nós estamos sendo ensinados. Estamos todos em isolamento. O isolamento nos propiciou exatamente a compreensão dessas verdades. Nós agora temos que fazer de tudo. Aqueles trabalhos que nós achávamos menores, que não queríamos fazer, que achávamos desagradável, hoje nós temos que fazer. Porque não há quem faça, nós estamos isolados. É uma lição. E de toda a experiência que nós passamos, nós temos que tirar essas lições de vida. Como são importantes. E aí Kardec faz a última citação, antes de vir a instrução dos espíritos, Kardec faz a última citação, que está lá em Mateus, no capítulo 11. Quando Jesus disse assim, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Olha, Jesus dando graças. Por que essas coisas, as verdades espirituais, não foram reveladas de início, quando ele aqui esteve, aos doutores da lei? Porque eles já teriam que saber disso. Se não souberam, é porque não quiseram. Tiveram oportunidade de aprender. E vejam que quando Jesus foi arrebanhar, não é? Os discípulos dele, aqueles que iriam continuar a grande obra que ele deixou, o que é que ele fez? Ele não foi lá na sinagoga, ele ensinava nas sinagogas. Por que ele não foi lá na sinagoga e pegou os doutores da lei? Porque ele foi pegar exatamente aqueles que eram capazes de compreender pelo coração, pelo sentimento. Aqueles que eram capazes de amar. Olha Pedro tão tosco, não é? Pedro tão impulsivo, Pedro com um coração de ouro que arrebanhava o mundo inteiro, coração imenso, que levou a obra do mestre até o final, com todo amor, com todo empenho, com todo respeito, apesar de ter negado Jesus 3 vezes. Olha só, mas nós somos assim. E as oportunidades vêm. Então Jesus nos conhece. O Pai que nos criou nos conhece profundamente. Profundamente. Então não adianta, quer dizer, vejam bem a nossa doutrina. Como Kardec se preparou para entender aquilo. Como ele relutou. Não, eu não quero saber disso, não vou ver. E o amigo insistindo com ele, não, vamos ver as mesas girantes, vamos ver. Quando chegou lá que ele viu, ele disse, nossa, mas há uma inteligência por trás disso. Não, vamos pesquisar, porque é essa atitude de humildade.
Nós não podemos, às vezes, chega uma pessoa simples, diz alguma coisa para nós, não rejeita, não. Eu me habituei a isso e tento me disciplinar muito para isso. Não rejeito nada, nenhuma sugestão. Ouço tudo e tento pensar dali aquilo que é importante para a minha vida. Gente, nós temos exemplos maravilhosos. Paulo de Tarso estudou a vida inteira, preparado para um dos cargos mais elevados na sinagoga. Perseguia os cristãos. Olha aí, perseguia, mandava matar. Quando Jesus aparece para ele, na estrada de Damasco, que ele cai do cavalo e que ele vê aquela luz imensa, e ele chegar e dizer para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caiu a ficha. Imediatamente, qual foi a atitude dele? Olha que atitude. Senhor, que queres que eu faça? Então, que a gente possa chegar também no final agora, nos entendermos como trabalhadores dessa humildade e todo dia perguntar: Senhor, que queres que eu faça hoje em prol do meu irmão? Para que eu possa amá-lo, respeitá-lo, como eu me amo, como eu me respeito, como eu amo ao Pai que está nos céus. Um exemplo dessa nossa casa, exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier era o retrato da humildade. Você não via Chico curvado diante de nada nem de ninguém. Mas Chico era aquela doçura. Chico era só acolhimento. Vejam o que foi a vida de Chico. Uma saúde precaríssima. Não é? Um corpo físico debilitado. Um salário desse tamaninho que mal dava para ele se sustentar. Uma obra desse tamanho que assambarcou o mundo inteiro. Por quê? Porque ele teve humildade de aceitar a missão, aceitar o trabalho, colocar as mãos para trabalhar e ir em frente com tudo aquilo que ele acreditava, porque ele acreditava em tudo aquilo que ele nos ensinou. Então, meus irmãos, que a gente possa seguir esse exemplo, que a gente possa entender essa exortação do monte que Jesus deu, que é para a gente seguir adiante, tentando, errando, acertando, melhorando, se aprimorando, para que a gente possa realmente chegar a um mundo melhor. Oportunidades estão sendo colocadas à nossa frente. Vamos olhar para cada irmão, pensando nas leis divinas. Aquele irmão podia ser eu. Eu podia estar naquela situação. Então, eu vou sentir, vou procurar entender o que aquele irmão está sentindo naquele momento. E vou trazer essas experiências para a vida pessoal. Para que a gente possa caminhar com firmeza, com determinação, com Jesus no nosso coração, à nossa frente, com o exemplo desses mentores maravilhosos que nós temos, de Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Dulce. Não precisa ser espírita, não é? Irmã Dulce. Tantos exemplos à nossa frente. É para nós seguirmos, meus irmãos. E seguirmos com muita fé. E, sobretudo, com muita humildade. Lutando com muita convicção pelas mudanças que nós acharmos que serão melhores, mais úteis para nós, para a nossa sociedade. Porque sociedade também é lei divina. Para que a gente possa realmente passar por esse estágio dessa transição e chegarmos a um planeta melhor, cheio de luz, cheio de paz, cheio de coisas maravilhosas para a humanidade que aqui virá, que já não será tão ruim. Não é que vai ser perfeita, mas já não será tão ruim, com certeza. Que nós possamos merecer essa dádiva. Merecer ou não, vai depender apenas de nós, da nossa conduta. Que a paz continue reinando dentro de nossos corações, em todos os nossos ambientes. Fiquemos com Deus.